Entrar. Confusão aqui com a tecnologia, mas acredito que estamos conseguindo transmitir. Só verificar ainda um segundinho só, verificar aqui se está tudo ok, se o pessoal está me assistindo. Acredito que já estejam. Um pouco de dificuldade com esses aparatos todos. Ok. Então, pessoal, sem mais delongas, eu já entrando e pedindo desculpas pela confusão, vamos conversar um pouco. Eu sou o Amilcar e sou daqui de Florianópolis, de Santa Catarina, e já envio a vocês todos um abraço de toda a família do Centro Espírita Leocádio José Correia, ao qual sou filiado por aqui. Então, antes de mais nada, eu peço licença até para aliviar a minha atenção com essas questões tecnológicas, por um momentinho de prece. Eu rogo a Deus nesse instante que esteja nos abençoando, nos trazendo os bons pensamentos, a elevação do nosso ser, para que se aproxime um pouco mais de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar ouvindo as lições do Evangelho de uma forma mais positiva e que gere efetivamente as transformações que queremos que gere no nosso ser. Rogando a bênção não somente para os encarnados, mas também para todos os encarnados que porventura estejam inclusive no nosso pensamento, na nossa memória, eu inicio esse momento de reflexão. Meus queridos, eu hoje conversando com a Josi, que estava fazendo a escala dessas palestras para o pessoal do Portal da Luz, eu propus a ela, até ensejando as questões que nos vêm com as datas que estão aí, agora especialmente nessa abertura praticamente do período de carnaval, eu propus a ela falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Esse título, ele é título de uma mensagem, de uma instrução dos espíritos que está lá no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Jorge, assim intitulado, é assim que ele se identifica, que vai nos falar em Paris, em 1863. É curioso que nós já começamos algumas reflexões pelo próprio título do capítulo, né? Sede perfeitos. Isso é uma fala de Jesus e que já nos movimenta. Quem é perfeito? Então Jesus quer o impossível de nós. Mas vale lembrar que as pessoas que estudam as escrituras e conhecem melhor as expressões idiomáticas de cada época, vão nos ensinar que lá essa palavra perfeito vem de uma palavra grega, teleios, que significa mais para fim, para propósito, para objetivo. Então, o perfeito a que se refere aí, à época, se dizia de todo aquele que já estava suficientemente crescido. Então, um menino, quando atingia determinada idade, se dizia que ele era perfeito, porque já havia crescido. Ou o pessoal que concluísse aí algum ensinamento, algum período de estudo, era dito assim também, perfeito. Então, acreditamos que mais do que ser perfeito na acepção que se tem hoje, sem falha, sem nenhuma mácula, o ser de perfeitos de Jesus é um convite à maturidade, à reflexão, ao bom andar de si mesmo, de se pensar que se esteja no mesmo patamar de elevação que seja do que nós proferimos, do que nós falamos e assim por diante. É uma proposta também de coerência. Então, nós vamos ver nesse mesmo capítulo do Sede Perfeitos uma máxima bastante conhecida, que chega a ser até um aforismo para todos nós, no item 4, que diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Então, essa é a perfeição que nós estamos buscando, a perfeição do esforço, a perfeição da transformação,
que nós possamos estar fazendo a cada dia, a cada instante, não somente em determinados períodos. E aí o Espírito Jorge vai nos falar sobre cuidar do corpo e do espírito. E ele começa a sua instrução com uma pergunta, dizendo: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Precisa-se estar aí machucando, estar aviltando o próprio corpo, no sentido de negar-lhe a ele todo e qualquer prazer, negar ao corpo toda e qualquer atenção para demonstrar que em mim o melhor mesmo é o espírito? E, obviamente, nem poderia ser diferente, já se começa a falar ali na mensagem dele que essas opções são inadequadas, são violentas. Nos diz Jorge que duas violências podem ser tão insensatas uma quanto a outra. Uma violência daquele que somente cuida do corpo, e ao mesmo tempo outra violência daquele que somente cuida do espírito. No caso de quem só cuida do corpo, a violência é para com o espírito. E aquele que só cuida do espírito vai estar sendo violento para o corpo, estando desatento para as necessidades do que se tenha. É curioso que nós no Espiritismo, nós que estamos estudando há algum tempo o Espiritismo, que nos inclinamos, até porque é outra instrução, recomendação dos Espíritos, que nos diz: instruí-vos, né? Primeiro amai-vos, mas também instruí-vos. Então nós vamos fazer essas divisões. Nós vamos estar classificando entre corpo complexo, né, de quem está aqui como nós no corpo encarnado, deste complexo vamos estar dizendo que tem corpo, tem perispírito e espírito. Mas obviamente isso é só para nós estudarmos. Essas divisões, elas na prática, elas não acontecem. Nós todos que estamos aqui encarnados estamos dentro de um complexo que está funcionando, uma coisa interagindo na outra. Então o corpo interfere no espírito e o espírito interfere no corpo. E tendo aí como mediador para essa interferência o perispírito, esse envoltório do espírito que assim foi nomeado pelos espíritas na proposta de Allan Kardec. Então, ao mesmo tempo que nós temos que cuidar, há um limite nesse sentido, porque há uma dependência mútua, nos diz Jorge, dessas duas facetas nossas, tanto do corpo quanto do espírito. Então, diz ele, desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus, porque nós precisamos estar atentos, já que estamos aqui. Diz ele: não castigues o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Então nós precisamos estar atentos às necessidades do nosso corpo, repensar isso. Ele recomenda que dobremos, submetemos, até humilhemos e mortificamos o corpo, no sentido de tornar dócil. Então, não por um instinto sádico, mas não atender todas as vontades. Eu confesso para vocês que estou enfrentando agora, por questões de saúde, essa necessidade de submeter o corpo ao espírito, né? O que eu estou falando? São os excessos de peso, são os desarranjos da harmonia do corpo promovidas pelos excessos que vêm do espírito. Então temos que cuidar, não podemos comer tudo, beber tudo, fazer tudo o que quisermos, porque isso vai ter implicações. E aí o corpo vai ser reclamado, em termos de atenção, para o espírito. É curioso que ao longo do tempo, dentro dos movimentos espíritas, por vezes nós criamos falsas impressões, falsos saberes. Um deles é de que nós viemos a este mundo e reencarnamos para sofrer, e não é verdade. Porque senão, por que nós temos que cuidar deste corpo? Nós estamos aqui encarnados, vai nos dizer o próprio Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, quando fala sobre o mundo espírito, o mundo dos espíritos, quando ele vai discutir no capítulo 2 sobre a encarnação dos espíritos, Kardec pergunta para ele qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E ele vai dizer, na sua resposta: Deus
lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, essa perfeição que nós falávamos antes é obtida, num primeiro momento do espírito, com a reencarnação. Nós viemos e nós viemos com esse objetivo, não de sofrer, mas de nos tornarmos melhores, de crescer. Então ele vai colocar, para uns é expiação, porque cometemos abuso de toda sorte em algum momento e temos que expiar essa falta, temos que compensá-la de alguma forma e com isso aprender. E vai dizer que para outros, missão. Então, para alcançarem essa perfeição, diz o Espírito da Verdade, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então tem um sofrimento aí, vamos dizer assim. Mas o que é esse sofrer? Sofrer no sentido de passar, sofrer no sentido de enfrentar. Porque as vicissitudes, essas palavras bonitas que às vezes a gente encontra nesses textos mais antigos, são as sequências de mudanças ou transformações que nós vamos ter na vida encarnada. Essas são as vicissitudes. A própria palavra vicissitude vem de alteração, de mudança. Então, minimamente, se nós formos resumir tudo, minimamente todos nós que encarnamos vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. Essas são vicissitudes que nós vamos ter que passar. Todos os cuidados que nós vamos ter aí, de aprender a lidar com um novo corpo, de desaprender a lidar com esse corpo perto da morte, porque começamos a ficar atrapalhados e nos preparamos para a vida espiritual. Todas as questões ligadas às transformações do corpo, que um corpo de criança, ele reage de uma forma, é trabalhado de outra forma. Um corpo de adulto é diferente e o corpo da velhice já é um terceiro corpo. Então estamos sempre mudando. Até o Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, já levantava essa questão, dizendo que a única constante é a mudança. Se nós queremos saber algo que não vai se alterar, vai ser isso, que nós vamos estar sempre mudando. Então, o Espírito da Verdade continua colocando. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim daí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, eu resumiria assim, nós viemos, o terceiro motivo, além de expiação e missão, é aprender a trabalhar, aprender a transformar a realidade à nossa volta, que é esse processo de cocriação que o homem tem que fazer. Deus nos deu tudo, mas nós temos que trabalhar e ajustar essa criação para as nossas necessidades que vão se alterando a cada minuto. Então aí nós temos todos os trabalhos que aprendemos durante a encarnação, desde tarefas corriqueiras. É curioso que as crianças, por exemplo, dos primeiros aprendizados são da higiene corporal, coisa que para nós depois se torna superada e nós vamos para aprendizados mais complexos. Mas, por outro lado, no final da vida, temos que reavaliar tudo aquilo que aprendemos e buscar outras saídas, porque não temos a ferramenta, que é o corpo, tão adequada quanto antes. Então, vai ser complementada essa questão quando falado sobre reencarnação, também na mesma parte, quando o Kardec trata sobre a pluralidade das existências, sobre o fim objetivado com a reencarnação. Então ali vai ser repetido. Expiação, novamente, ou seja, a correção daquilo que eu errei, que eu desarmonizei no próprio mundo. Melhoramento progressivo da humanidade e complemento o Espírito da Verdade. Sem isso, onde há justiça? Então nós vemos que frequentemente, nesses tempos mesmo de pandemia, nós temos que ficar tranquilos porque Jesus está no leme. E é verdade, mas mesmo num navio que nós tenhamos um capitão perfeitamente capacitado, conduzindo o leme, neste navio não se prescinde do trabalho do faxineiro, daquele que prepara o alimento, de todos os outros que estão empenhados a trabalhar. Então cada um de nós recebe uma tarefa
nesse processo de crescimento do próprio planeta. A gente tem falado tanto sobre transição planetária nos últimos tempos, mas esquecemos que a transição é feita por nós. Ainda que Jesus seja superior a nós, e ele nos declarou seu amigo, e justamente por isso ele nos ensinou tudo. Assim falava ele nas Escrituras. Veio reviver esses ensinamentos com a doutrina espírita e com tantos outros momentos onde enviava seus mensageiros. Mas não prescinde do trabalho de ninguém. Todo trabalho vai ser necessário. Se não fosse assim, Jesus não precisaria ter se cercado dos apóstolos e de um número bastante grande de discípulos. É necessário o trabalho de cada um de nós neste processo de crescimento. É preciso que nós transformemos a realidade e também as próprias necessidades que estamos tendo. O nosso corpo, em específico, é ferramenta magnífica. Ele é produto de um processo antiquíssimo de evolução. Chegamos hoje a este corpo. Nem sempre foi assim. Aí nós vemos lá todas as observações que os cientistas fazem dos proto-homens, como se costuma falar. Daqueles que não eram bem o que nós somos hoje, o Homo sapiens, mas outros. E nós vemos que ali há todo um processo sendo desenvolvido. Também, ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos ter isso sendo parte da lei de progresso. Tudo evolui, tudo cresce, tudo melhora. Tudo vai para frente, tudo se adianta. E assim vão criando-se esses mecanismos que também lá nessa mesma parte sobre as leis morais, que é a parte terceira, vai ser falado como lei de conservação. Então há uma série de mecanismos que são mecanismos para que tudo isso que nós temos se conserve. Então, o próprio Kardec pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? E o Espírito da Verdade diz que, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, dependente do grau de inteligência. Claro que naqueles que são mais primitivos, ele vai explicar, nuns é puramente maquinal. Não está atrelado ao raciocínio, como em nós. E aí, nessa complexidade do corpo, nós vamos ter mecanismos instalados para nos prevenir dos excessos, dos abusos, dos exageros, de tudo aquilo que está inadequado com esse processo de harmonia que o corpo tem. Nós temos que descobrir como é que esses mecanismos ficam ao longo da nossa vida. Mas eles existem. Então vai ser colocado também sobre o gozo desses bens terrenos, que Deus colocou esses atrativos todos à nossa volta para que nós tenhamos instigado o cumprimento da nossa missão. Ou seja, para despertar a nossa vontade e, ao mesmo tempo, para nos experimentar por meio da tentação. Então, com isso, qual é o objetivo dessa tentação? É que nós desenvolvamos a razão, que nos deve preservar dos excessos. Nesses tempos onde nós vemos até o próprio raciocínio, a ciência, todos esses processos superiores sendo denegridos, nós ficamos na dúvida como fazer por vezes. Mas Deus nos deu a razão. Nos deu através do processo evolutivo. Então, nós podemos dizer que nos deu a possibilidade em potência, mas nós conquistamos a razão. Nós chegamos ao momento de conquista. E aí não podemos jogar fora. E a própria natureza vai nos dar os limites para esses ditos gozos. Estou utilizando o palavreado do Livro dos Espíritos. Então, nós temos mecanismos corporais que nos indicam esse limite do necessário. Mas, ao mesmo tempo, na questão 713, vai ser dito que, por outro lado, nós vamos ter os vícios que são capazes de alterar a nossa própria constituição. Desculpa, eu falei 713, é 716. E aí criam necessidades em nós que não são reais. Vejam, Kardec fala isso ainda lá no século XIX. Repetindo para nós.
mediante a organização que nos deu, a pergunta de Kardec, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E responde o Espírito da Verdade, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Ou seja, quando eu ultrapassar esse limite, a própria natureza vai me indicar, sejam as doenças, sejam os problemas físicos que eu manifeste. E continua o Espírito da Verdade. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aí nós voltamos para as questões mais primordiais, vamos dizer assim, de ser espírita. Entre as questões básicas de ser espírita está o conhece-te a ti mesmo, que inclusive é máxima socrática. Vem antes de Jesus. Então, como que eu vou saber os meus limites em termos de necessidades? Eu tenho que me conhecer. Mas eu tenho um modelo para isso. Quando nós não sabemos direito como fazer alguma coisa, nós pegamos um modelo. Seja para uma coisa material e até mesmo para as coisas mais elevadas. O nosso modelo proposto dentro da doutrina espírita é Jesus. Então nós temos que pensar se Jesus se daria a determinados excessos. Nós sabemos que Jesus frequentava os jantares, as festas que haviam na época, mas nós não temos relatos de Jesus caindo de bêbado ou passando mal de tanto comer. Havia essa limitação necessária, que é dada pelo quê? Pelo medo, por alguma noção de pecado, não pela razão, porque isso não é racional, é se entregar completamente a essas necessidades que vêm do desejo. E aí nós pensamos nessas questões de disciplina, né? Como que ficam, né? Como nos disciplinar frente a isso tudo. E a tendência da maior parte de nós é já recusar a disciplina, porque entendemos isso como alguma forma de castração, de tolhendo a nossa liberdade e assim por diante. Na verdade, a disciplina é que nos garante a liberdade. Nesse período, especialmente, acho que esse ano o carnaval vai estar complicado, mas esses ensejos de reflexão que nos vêm com as datas festivas, eles não servem só para essa data. Nós cometemos excesso o ano todo. Nós nos entregamos, às vezes, a essa ditadura do corpo no ano todo. E agora, por conta dos costumes, por vezes nós achamos que esse momento é mais crucial. Mas quantos de nós também podem falar de toda essa ditadura que nos impõe o ganho, o prazer em si, e que às vezes se satisfaz pela corrupção. Os corruptos que nós estamos vendo por todo o país, especialmente aqueles que chegam a roubar até o ar das pessoas, com as suas ações roubam o ar. Atualmente eu nunca pensei que isso seria possível, confesso para vocês. Mas com a pandemia nós vimos que até o ar se rouba dos outros, né? Que outro objetivo se não é o de satisfazer os seus desejos, os seus vícios, que motiva alguém a desviar o dinheiro, a desviar verbas que estariam indicadas para coisas muito sérias e necessárias. Então nós vemos que não é só no carnaval que essa preocupação é pertinente. Então, assim, refletindo sobre esses temas, nós vamos vendo que a carne em si não é fraca. A carne não é fraca. Essa é a desculpa para as nossas corrupções frequentemente. A carne é fraca, eu até não queria fazer, mas a carne é fraca. E aí nós vamos no açougue, encontramos lá uma costela egoísta, nós encontramos uma alcatra fofoqueira, nós encontramos uma picanha orgulhosa. Não, a carne não é fraca, quem é fraco é o espírito, que não consegue gerenciar esses ímpetos, essas vontades que vão se manifestar o tempo todo. Mas é necessário que nós cresçamos, que sejamos perfeitos, estabelecendo este governo interno, esta força de razão. E é essa mensagem que eu quero ler para nós finalizarmos aqui. Uma mensagem de Emmanuel, no livro O Pão Nosso. Nós recomendamos
que tenhamos essas coisas à cabeceira. Assim como nós precisamos ampliar o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, incluindo a vida espiritual, é necessário que nós tenhamos hábitos para isso. Um deles é ler essas obras quando nós acordamos. Ler uma mensagenzinha já faz uma prece. Se nós pensarmos isso em termos de agora, vai ser uma chatice. Mas se nós imaginamos para o futuro, nós conseguimos, para o futuro que nos aguarda a todos, que na verdade é o futuro espiritual, nós já vamos adiantando. É como com o corpo. Se nós pensarmos no exercício, na caminhada, nas academias, na corrida ou qualquer outra forma de exercício, se nós pensarmos somente no ponto de vista breve, nós vamos pensar que isso só vai me causar dor e eu vou suar. Então vai me fazer mal, vai me consumir tempo. Mas se eu penso num ponto de vista mais dilatado, eu vou perceber que isso é para a saúde, que me traz calma, que gerencia a minha ansiedade, que trabalha uma série de coisas em mim que são do espírito, apesar de eu estar trabalhando o corpo. Então, tenhamos essa lucidez também. E diz assim Emmanuel, numa mensagem para o nosso, chamada Governo Interno. Ele usa como citação a primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Assim falou Paulo. E diz Emmanuel: efetivamente o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Meus queridos, mais uma vez, peço desculpas pela confusão aqui com o Facebook, mas acredito que temos alguns momentos de reflexão. Vocês puderam exercer a paciência comigo, já estão no lucro, né? E eu pude exercer aqui a paciência com o próprio Facebook. Eu peço que mais uma vez nós elevamos o pensamento a Deus, por um último instante, agradecendo as oportunidades que temos recebido, agradecendo pela saúde, rogando harmonia. Rogamos que as bênçãos do alto caiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, inclusive harmonizando o corpo, trazendo mais lucidez à mente, trazendo mais elevação ao espírito. Se a saúde não estiver bem, que os bons amigos do espaço possam estar nos visitando, e se não for possível a harmonização do vaso físico, que nos tragam os elementos poderosos de paciência
traduzidos em obediência aos tratamentos que nos são propostos pelas autoridades competentes, e a resignação para aquilo que não pudermos mudar. Senhor Jesus, certos de que Tu nos acompanha, dizemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, nós encerramos essas atividades. Boa noite e muito obrigado.